papo de hoje é com Roberta Simões, que é fundadora e CEO de 3 startups. Ela vai contar um pouco da trajetória dela, a gente vai conhecer um pouco dessa história. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela no episódio do Papo de Camelo, então se você ainda não ouviu, vai lá ouvir. Mas hoje o foco é falar sobre o perfil empreendedor da Roberta. Roberta, primeiro, obrigado por ter topado aqui conversar comigo. A primeira coisa que eu queria entender um pouco mais é da tua trajetória empreendedora, como é que hoje você se vê à frente das startups que você lidera, que você fundou. Então conta um pouquinho mais dessa trajetória até chegar no momento atual que você está. Legal. Luiz, primeiro, obrigada demais pelo convite. Bom, a minha trajetória, ela não é linear. Ela é vai e volta, sobe e desce. Então eu comecei a minha carreira, né, a minha vida profissional na faculdade de publicidade. Eu mudei de carreira 4 vezes em 6 anos, trabalhei com publicidade, trabalhei com entretenimento, trabalhei em marketing corporativo, tive blog de culinária, então é marketing, mas é uma produção de conteúdo, tem um cunho mais digital. E belo dia surgiu para mim a oportunidade de falar sobre esse assunto de inovação. Na verdade, eu comecei a ver que esse assunto estava em voga. As primeiras aceleradoras do Brasil estavam surgindo. As pessoas estavam começando a entender o que era startup. Isso era 2014, tá? Ninguém sabia o que era acelerador de startup naquela época. Achava que startup era coisa de moleque de bermuda que usava bonezinho e fazia aplicativo. Muito isso. E daí eu comecei a entrar nesse meio e consegui montar uma das primeiras aceleradoras corporativas do Brasil, a primeira corporativa de impacto socioambiental, em 2015. Acelerei mais de 40 startups, então depois que eu entrei na inovação corporativa eu nunca mais saí. E nessa trajetória de mais de 10 anos trabalhando com isso, tanto com startups, grandes corporações, estratégia da inovação, conectando, fazendo piloto de startup com grande empresa, fiz de tudo que você possa imaginar dentro de inovação. Eu comecei a ver que em todos esses momentos, todos esses formatos de programas e de processos de inovação, em algum momento tinha um pitch. E ninguém sabe fazer pitch. As pessoas têm dificuldade de apresentar, de se expressar bem. Conhece pra caramba, o cara domina o assunto, tem a maior dificuldade. Uma bela hora eu falei, puxa vida, por que não focar nisso? Afinal, eu tenho um background de comunicação, que as pessoas de inovação, em sua maioria, não têm. E as pessoas de comunicação não têm esse conhecimento de aceleração de empresas que eu tenho. Então, eu acho que eu posso apoiar muito bem startups e no final, esse não é o meu público-alvo. Hoje em dia, o meu público-alvo são grandes empresas, mas na minha cabeça, no início, era apoiar as startups a fazerem pitches com eficiência para que eles alcancem esses objetivos. E daí eu comecei com uma empresa com o meu nome, chamava Roberta Simões, que ficava com a cara de consultoria, né? E o consultor, que não é muito renomado no mercado, ele não chega na reunião com a moral. As pessoas duvidam de você. Eu falava, não estou gostando desse sentimento, eu preciso ficar com cara de startup. Nesse meio tempo eu estava procurando muito modelos de negócio produtizado, né? Produtização de serviço, one-man business, pessoas que estão faturando uma grana super legal trabalhando sozinhos ou com times ultra enxutos de 2, 3, 5 pessoas. E daí eu falei, eu acho que está na hora de eu dar uma guinada no meu modelo de negócio e criar algo com cara de startup. E daí surgiu a Pitching, que ela tem um modelo de produtos, serviço produtizado, e eu também tenho serviços que eu presto de uma forma tradicional, que é você contratar um treinamento de pitch ou fazer um workshop, por exemplo. E nesse meio tempo, tudo aconteceu meio que junto, né? Eu encontrei uma startup, uma empresa, One Man Agency, uma agência de um carinha só, que se chama Design Joy. É um cara que é dos Estados Unidos e ele tem uma agência que fatura mais de $1 milhão sozinho. Meu marido é designer. Quando eu vi esse modelo, eu mandei para ele, eu falei, olha só, olha isso daqui, não tem ninguém no Brasil fazendo isso, né? E daí a gente criou a Design Guy, que a gente produtizou o serviço do design. Qualquer coisa que você peça para ele, em 2 dias ele te entrega com altíssima qualidade, por ele ser um designer extremamente experiente. Ele trabalhou com algumas das maiores marcas do mundo, ganhou os maiores prêmios de publicidade do mundo, trabalhou nas maiores agências do mundo durante 20 anos.
Então, um cara que entende muito do cliente, tem uma sensibilidade muito grande. É um modelo 100% online. E o que a gente tenta fazer nesses modelos? É cut the bullshit. O que é atrito? O que não ajuda ninguém a nada? O que é desperdício de energia? É a reunião? É o vai e vem de coisa? Então, tudo isso, a gente redesenhou nossos modelos de negócio para que a gente conseguisse eliminar os atritos, atender o nosso cliente com uma qualidade muito grande e de uma forma muito mais rápida. E última parte dessa trajetória é a BrandMade, que é a nossa terceira empresa. A gente fala de empresa, né? Parece que tem um time. Sou só eu e meu marido, tá? Aí a gente montou esse modelo de negócio justamente para que a gente consiga ser muito, muito enxuto mesmo. Não significa que a gente vai ficar assim para sempre, mas a gente não quer ter aquele time gigantesco e crescer e escalar enormemente. Não é um sonho que a gente tem hoje. Pode ser que amanhã isso mude. Hoje não é algo que a gente quer. A gente começou a ver que tinha alguns clientes que chegavam tanto para pitch quanto para design guy, querendo fazer o pitch, querendo fazer a identidade visual, sem ter uma estratégia por trás. Então, às vezes, era o pitch com os sócios discordando de certas coisas, produtos que não estavam muito bem alinhados, às vezes eles não sabiam para quem vendia, por que o cliente comprava. Eu não estou falando de empresa inicial não, tá? Algumas empresas que estão no mercado há alguns anos, que vendem, emite nota fiscal. E daí a gente falou, putz, tem uma oportunidade enorme daqui, da gente fazer uma camada antes, que a pitching não atende nem a design guy, porque senão a gente ia mexer muito em modelo de negócio, a gente não queria tirar a eficiência do que a gente tinha conseguido tornar eficiente. Tem uma camada antes que é de estratégia. Estratégia de modelo de negócio, é produtizar serviços, estratégia de marca. E daí a gente criou uma terceira empresa que se chama BrandMade. Então hoje a gente tem esse guarda-chuva dessas três empresas. É a BrandMade, que é a estratégia, pós-estratégia, se o cliente precisa, obviamente. A gente tem o storytelling e a gente tem a parte do design, que então elas três elas se conectam muito bem, né? A gente tem um índice de cross-sell da pitching para design guy de 40%. 40% dos meus clientes a gente acaba endereçando para design guy, porque depois de montar esse storytelling, eles acabam precisando do design, precisam de uma identidade visual, eles precisam fazer um rebranding, eles precisam de algo relacionado a isso. Tem uma característica interessante nessa composição de empresas que vocês criaram, que é o fato de, nesse momento de mercado, a gente vê que realmente o conceito Lean, ele está fazendo, talvez pela primeira ou segunda vez, desde que a gente começou a falar sobre esse termo, sentido de verdade, né? Então, hoje você falar, por exemplo, de empreendedoras ou empreendedores solo, não é algo que, em 2014, quando a gente via os menininhos que saíam correndo da universidade para criar startup, povoando esse ecossistema, naquela época, se a gente falasse, eu estou fundando uma startup só, isso provavelmente traria uma carga de, isso não é startup, você tem que ter um sócio, você não vai captar investimento porque você está só. Hoje não. Hoje você empreender só pode ser exatamente a estratégia necessária para você conseguir construir modelos sustentáveis. Porque você não infla a estrutura, você tem que focar 100% na capacidade de venda e geração de receita do seu negócio, e isso faz com que você entenda a importância do equilíbrio financeiro para esse negócio crescer. Como você falou, hoje a gente é ultra enxuto, só os dois, isso pode aumentar, não necessariamente, como você disse, chegar em números gigantes, mas pode crescer. Mas isso sempre pensando em como é que eu equilibro a estrutura desse negócio para que isso se mantenha de pé e saudável, né? E aí, considerando que hoje você atua em 3 diferentes escopos de perfis praticamente semelhantes no mercado, como é que tu enxerga não só o momento desse mercado que consome as tuas soluções, mas o momento de mercado também, na tua visão, dessa camada do ecossistema de empreendedores solo, né? Então vamos tentar juntar esses dois pontos. A visão tua sobre o momento de empreender só, né? E aí eu estou colocando você e seu marido, mas eu sei que ele puxa mais a design guy, você puxa mais a pitching, então meio que nessas jornadas vocês têm características de empreendedores solo, e isso junto com o momento do teu mercado, né? Quem tem consumido tuas soluções, como é que hoje você tem de fato entregue valor a esses perfis que consomem esse arranjo de soluções de vocês? Legal. A gente, na maioria das vezes,
o empreender só não é um problema, as pessoas não veem isso como algo negativo. Agora, eu estou há 6 meses em processo de compras de uma grande empresa, porque eles me mandam vários questionários e eles perguntam se eu tenho processos de conformidade, código disso, código daquilo. Eu falo, gente, sou só eu não tenho funcionários, ninguém vai acessar o conteúdo de vocês, somente eu sou a única pessoa que vai ter acesso. Então, assim, dá tela azul neles, eles não sabem o que fazer comigo, eles querem me contratar, eles estão loucos para me contratar, mas eles não estão conseguindo passar pelos processos tradicionais, porque eles estão acostumados a contratar empresas mais robustas e que têm, enfim, toda uma robustez de estrutura que a gente não precisa ter. Mas assim, é um caso, tá? Esse é um caso que está acontecendo comigo especificamente. O Peu nunca passou por isso e eu e todos os meus outros clientes eu nunca passei. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas, o que elas buscam na gente é o nosso conhecimento e o nosso tempo de mercado. É aquilo que a gente consegue aportar. No final das contas, se você for olhar, eu comecei a trabalhar pitching exclusivamente tem uns 3 anos, né? A pitching vai completar 1 ano agora, dia 22 de março. Mas eu já trabalho com pitch há mais tempo, exclusivamente, né? Quando eu tinha só o meu nome. Há 3 anos atrás, tinha gente que me dizia, não sei se esse produto se vende sozinho. Eu acho que ele vai bem junto com programas de inovação. Então, tinha ainda uma resistência. Hoje, as pessoas me dizem, o mercado precisa do seu produto, ninguém sabe fazer apresentação. Eu acho que está caindo umas fichas assim. Então, a gente vê que a Design Guy é muito óbvio que as pessoas precisam. Todo mundo precisa do design, todo mundo precisa de um logo minimamente, né? A pitching, há 3 anos atrás, não era óbvio. Hoje as pessoas estão querendo muito contratar. A BrandMade é um serviço que há pouco tempo, inclusive quando eu estava em área de marketing, era um serviço que as pessoas tinham muita vontade de fazer, mas elas não davam valor o suficiente para pagar. Porque estratégia de marca é um negócio que você não sai com nada tangível dali, você sai com algo que vai direcionar a sua execução. E por isso que ele é tão importante, porque se você for executar sem um direcionamento, sem uma estratégia, você vai, né, executar a esmo. Hoje eu vejo que as pessoas também estão com uma consciência maior em relação à necessidade de você ter uma estratégia de uma marca, a estratégia de uma empresa, de você saber exatamente como é que se comporta o seu produto, conectar isso com o canal de vendas, porque eu acho que tinha muita gente que via assim, ó, a vida inteira fizeram assim, tá todo mundo fazendo isso, eu não preciso pensar muito sobre isso daqui, esse é o serviço que eu presto, eu consegui ali uns 3 clientes e vamos nessa e as coisas vão crescendo naturalmente. E eu acho que hoje as pessoas estão tentando dar um significado maior e estão vendo que tem gente conseguindo níveis de eficiência muito grandes em suas empresas. E daí quando você olha para o lado, você fala, como é que aquele cara conseguiu isso? Eu acho que eu estou precisando de um processo de estratégia. Então eu acho que tudo isso tem ajudado a gente na venda, das pessoas chegarem para a gente, porque a gente sabe que o mercado precisa muito dos nossos produtos, a gente sabe disso, mas eu acho que o mercado agora está de fato começando a enxergar e a dar valor aos produtos que a gente oferece, e isso é muito legal. Boa. Tem mais 2 pontos, Roberta, que eu acho que vale a pena a gente tratar, e eu vou começar por esse do final da tua fala. Entendendo que o mercado hoje, cada vez mais, entendeu a proposta de valor por trás da pitching, né? Então, uma coisa é você, a gente que está nesse ecossistema de startup há muito tempo, a gente sabe exatamente a importância de você apresentar bem o que você está fazendo. Você pode criar novas oportunidades ou destruir oportunidades só pela forma que você apresenta o seu negócio. E o mercado mais tradicional, que hoje é o foco principal da pitching, demorou muito tempo para entender isso, né? E eu queria começar puxando uma pergunta que é como é que tu enxerga o futuro do crescimento, do posicionamento da pitching, de expansão, de capacidade de acesso no mercado, a partir desse produto da pitching, a partir de agora que você vê essas transformações de comportamento no mercado. Então vamos começar primeiro com essa tua visão de futuro para o serviço da pitching. Eu mudei posicionamento recentemente. Inclusive aqui vai um aprendizado, né? Todo mundo fala, startup tem que começar nichado.
Só que se você não sabe qual é seu nicho, como é que você vai nichar? Se você não sabe, né? Nicho existem trocentos, você tem que escolher um. Então, a gente tem que começar de uma forma mais abrangente. Então eu tinha vários públicos que eu achava que eu poderia atender. Era o founder da startup, era a grande empresa, essa eu já tinha certeza que eu conseguiria atender, porque já fazia isso de outras formas, então como eu já tinha estado lá, eu sabia que era uma possibilidade. A agência de publicidade, será que eu conseguiria pela agência? As empresas de inovação, eu achava que as empresas que inovam junto com grandes empresas me contratariam. Ninguém deu valor, com exceção da grande empresa. Então, quando eu entrei na grande empresa, o que eu comecei a ouvir? Queria levar isso para o meu time de vendas, queria levar isso para a minha liderança. E eu realmente queria chegar no líder, porque eu acho que quando você chega no líder, é um líder que fala bem, esse exemplo, ele desce e você consegue treinar a empresa inteira. É muito diferente de você ter uma ou duas pessoas ali falando bem. Porque o líder, quando ele tem o treinamento, ele vai fazer a apresentação, as pessoas vão gostar, ele vai começar a escutar apresentações sem estratégia, ele vai querer levar isso para a empresa inteira. E dá uma validação, né? As pessoas enxergam que, para mim, todas as apresentações são apresentações. Mas eu acho que as pessoas enxergam assim, não, treinou o CEO. O CEO, a startup, para conseguir um M&A, um investimento, o nível de complexidade vai muito mais do nível de conhecimento e envolvimento e facilidade que o interlocutor tem em relação ao pitch, muito mais do que o nível de complexidade do assunto do pitch em si. Então, se eu pegar um estagiário que é muito ruim de fazer pitch, vai ser muito mais difícil para mim do que pegar um CEO que está falando de um assunto extremamente complexo, mas que o cara manja de fazer apresentação. Então, a dificuldade, ela vem daí. Então, hoje, o meu foco de posicionamento são, de fato, líderes e times que, do ponto de vista de apresentação, são estratégicos para a empresa. Que é o time de vendas, é o time de marketing, que são times que fazem apresentação pra caramba e que, se eles não fizerem a apresentação direito, a empresa vai perder a oportunidade. Esse é, de fato, o meu foco. Boa, boa. E isso é muito importante porque entra a outra camada, que é o que você colocou muito bem agora do pitch, que é a estratégia. Por que você precisa fazer um pitch? Qual o objetivo após a entrega dessa informação, né? Então, você focar nas lideranças, você focar em perfis que de fato conseguem direcionar o futuro das empresas ou os próximos passos a serem tomados e você empoderar essas pessoas nessa entrega de informação com estratégia é algo que define, como você falou agora, o seu nicho de atuação. E essa visão inicial de, cara, se você não tem um nicho, tenta usar os primeiros momentos que o teu produto está no mercado para identificar, testando diferentes abordagens e testando diferentes perfis. Eu acho que isso tem muito a ver também com essa estratégia empreendedora. Cara, se você não sabe para onde você vai olhar, tenta definir diferentes caminhos, diferentes perfis, até você identificar. Aqui é onde eu tenho um pico de potencial de crescimento e de retorno financeiro, então é aqui que eu vou direcionar minhas principais estratégias. Então, acho que essa tua recomendação e esse teu posicionamento faz muito sentido. E para fechar, Roberta, eu acho que, dando continuidade inclusive a isso, olhando agora uma estrutura de uma empreendedora solo, na tua visão, qual o papel, responsabilidades e desafios de você ter uma empresa como empreendedora solo, hoje ainda sem um time estruturado, por estar começando a ganhar esse fôlego para começar a montar uma estrutura mínima, mas como é? Como é esse dia a dia? Quais são as principais responsabilidades e desafios? E, eventualmente, quem está assistindo a gente aqui estiver passando pela uma jornada parecida, né? Tá empreendendo só, o que é que precisa se preocupar primeiro? Eu acho que o que vem antes, né? O ovo ou a galinha? Essa é uma boa pergunta, mas sempre começa com uma dor. Identifica uma dor. Então, por que eu comecei a pitching? Porque eu vi que ninguém sabia fazer pitch e eu vejo o quanto de dinheiro mesmo. As pessoas largam dinheiro na mesa. As pessoas não levam para frente bons projetos porque elas apresentaram mal. São 5, 10 minutos, e como você falou, né? São 5, 10 minutos de apresentação que colocam um negócio a perder, que poderia ter sido incrível, poderia ter gerado emprego, poderia ter
trazido, aumentado o valor de mercado de uma marca. Então, eu acho que eu primeiro identifiquei uma dor e depois eu criei um produto, essa é uma premissa básica de startup, depois eu criei um produto para atender isso daí. Eu acho que eu nunca tive um time meu, eu empreendendo, já tive time dentro de empresa. Então, eu não sei se posso falar muito da diferença entre uma coisa e outra, né? Empreender sozinho é muito solitário, né? Eu sei que qualquer número 1 de empresa, qualquer CEO, mesmo que você tenha um time para baixo, é um papel solitário, você não tem ninguém do lado. Mas assim, eu não tenho ninguém dos lados, nem para cima, nem para baixo. Então, eu tenho o Peu, é claro. Agora, há quase um ano, a gente está junto nessa empreitada. Então, isso mudou muita coisa para mim, falando de mim agora. Tem sido muito legal essa troca. Mas é você por conta e risco. Agora, tem uma coisa muito legal nisso, que justamente por você não ter ninguém para os lados, para cima e nem para baixo, você consegue fazer as coisas com um pouco mais de calma. Pelo menos a gente já tem um pouco essa maturidade. Eu era muito ansiosa antigamente de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje em dia, assim, qual que é o meu objetivo? É esse, beleza. O que eu preciso minimamente fazer para alcançar esse objetivo? É isso daqui. Daí eu tenho uma visão de futuro. Quando eu me sinto confortável com essas atividades de agora, eu passo para a próxima. Então, hoje eu estou tendo maturidade para conseguir fazer isso, que há pouco tempo atrás eu não tinha. E eu acho que eu tenho colhido muitos frutos, especialmente em relação à qualidade do trabalho que eu tenho feito. Vou dar um exemplo prático aqui. Eu estava querendo entrar em 30 redes sociais ao mesmo tempo. E daí uma pessoa me disse, foca em LinkedIn, seu público está lá. Foca em LinkedIn e depois você vai para o resto. Então eu foquei em LinkedIn, agora eu estou começando a me sentir confortável no LinkedIn. Quem sabe eu não começo a fazer um vídeo por mês no YouTube, sabe? Quem sabe eu não começo uma newsletter. Então eu queria vender para grande empresa, mas eu também queria fazer um produto no digital, um SaaS. Loucura! Sedimenta a grande empresa. Depois a gente pensa em algo que complemente a nossa renda, que a gente consiga atender a pequena empresa ou a pessoa física. Então essa calma e essa maturidade tem sido um grande benefício adquirido. Foi algo que eu aprendi a duras penas fazendo um monte de besteira, né? Mas é muito isso, é muito isso. A jornada empreendedora, antes de tudo, ela é um ambiente de tentativa, erro, acerto, aprendizado, ajuste, mudança. É difícil você entrar no mercado sabendo esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3. Você vai... Exatamente, você vai descobrir se movimentando. Mas, Roberta, primeiro, obrigado aí por ter compartilhado um pouco da tua experiência, um pouco do teu papel como empreendedora, da trajetória da Pitching, da trajetória da Design Guy, da trajetória da Brandmade. Eu acho que é um cenário empreendedor muito positivo, obviamente complexo, como qualquer um vai ser complexo, e é sempre importante ouvir histórias como a tua, conhecer perfis como o teu, para que a gente possa entender cada vez mais quem é a fundadora, quem é o fundador no nosso ecossistema Brasil. Obrigado e espero que quem assistiu a gente até aqui possa te acompanhar as tuas empresas e que a gente possa fazer desse um ponto de partida para discussões muito mais profundas, não só sobre pitch, mas sobre o papel empreendedor. Obrigado, viu, Roberto? Luiz, eu que agradeço demais pelo convite, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a gente aqui. E posso fazer um convite? Claro. Pessoal, eu construo a Pitching, a Design Guy, a Brandmade em público no meu Instagram, @Roberta Simões, __. Se vocês quiserem acompanhar, como se fosse um reality show. Então lá vocês vão ver todas as besteiras que eu faço, os acertos, as coisas que deram certo, que deram errado. Enquanto eu estou pensando em fazer, enquanto eu executo e depois eu trago para vocês o resultado. É um processo de aprendizado mútuo, assim, meu e de quem está ali assistindo, eu super recomendo. Quem quiser me acompanhar, com certeza vai ser legal. E eu produzo conteúdo também todo dia no LinkedIn, quem quiser me acompanhar, muito bem-vindo. Obrigado. Perfeito, perfeito. Eu acompanho o LinkedIn, eu posso dizer que vale a pena. Então, se eu posso recomendar ainda mais o LinkedIn, posso. E vou lhe seguir no Instagram para também acompanhar esse processo de construção, porque é a vida empreendedora e eu acho que é isso que a gente precisa ter cada vez mais.
Legal. Luiz, obrigada demais pela oportunidade. Eu que te agradeço. Obrigado e obrigado para quem ouviu a gente até aqui também. Valeu!